Então sejam todos bem-vindos aí pra gente bater um papo bem bacana sobre as nossas emoções. Alguns aqui já assistiram, quem já assistiu, levanta a mão aí, o Divertidamente 2. E provavelmente, se você já assistiu Divertidamente 2, você já assistiu Divertidamente 1, que são filmes maravilhosos. Eu tava vendo agora que foi um dos filmes aqui no nosso país que bateu bilheteria, enfim. E eu acho ótimo, porque ele traz, né, esse olhar para as nossas emoções. E o filme trouxe tanto um quanto dois, de uma maneira simbólica, a imagem de uma emoção, para que isso ficasse internalizado na mente das pessoas. Para as crianças, mas lembrando que o filme não é só para as crianças, quem não assistiu, corre assistir, porque o filme é maravilhoso. Mas quando a gente fala de emoções, principalmente aí os nossos pais, os nossos avós, antes ainda, eles não eram permitidos a olhar para suas emoções, eles não eram autorizados a olharem para suas emoções. E como assim, Deise, não é autorizado? Por exemplo, talvez alguns de vocês aí já ouviram frases do tipo: engole esse choro. Pra que chorar desse jeito? Levanta, 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 que não foi nada. Não foi nada, mas não sou eu que tô sentindo, né? Eu não sei o que tá doendo ali, mas a gente fala que não foi nada. Levanta, levanta, levanta. Ah, olha, ser egoísta é muito feio. Não vai pro céu. Você não pode sentir as emoções. Sentir raiva é feio. E aí, gente, a gente precisa mudar um pouco isso. Porque sentir raiva é normal, é natural. O que é feio? Feio é o que eu faço de comportamento se eu, por acaso, estiver com raiva. Certo? Não todo outro universo de sentir. O sentir, ele tá ali. A ansiedade, por exemplo, né, que essa é uma discussão gigante, enfim, gente, ansiedade é algo natural. Natural significa que todo mundo sente várias vezes na vida. É natural ter raiva, é natural ter medo, é natural ter alegria. É natural. Tudo que é natural significa que vai acontecer comigo, com você, com o Papa, com todo mundo. Porém, o que eu faço com esses comportamentos é que a gente tem que ver. Por exemplo, a ansiedade, tá? Que todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem. Até porque quando a gente tem muito pouco essa ansiedade, nós nos tornamos pessoas muito paralisadas, a gente não sai do lugar, enfim. Então, uma dose de ansiedade na nossa existência, ela é muito boa. Por quê? Porque me faz estudar para uma prova. Ansiedade está relacionada com coisas do futuro. Eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou controlar, eu não sei como que as situações vão acontecer. Então, geralmente, a gente fica mais ansioso, mais ansiosa, diante de situações que irão acontecer. Exemplo, vou fazer uma cirurgia. Uma cirurgia, seja ela por necessidade ou seja uma cirurgia por desejo, uma cirurgia letiva, enfim, é natural que eu fique ansiosa para isto. É natural que eu fique pensando nessa cirurgia, que eu talvez até perca um pouco de sono, que eu, enfim, penso em todas as possibilidades de coisas que eu preciso comprar, coisas que eu preciso me preparar. Se eu vou fazer uma prova, eu vou fazer essa prova, eu preciso estudar. Se eu não sei o que o professor pede, eu não tenho controle. E tudo aquilo que não tem controle me deixa ansiosa. Isso faz com que eu estude para a prova. Então, ter uma dose de ansiedade é importante. Vou ter um primeiro encontro com alguém, um encontro com o mocito lá, com a peguete, enfim. Opa, uma dose de ansiedade me faz dar uma stalkeada na vida do cara pra saber o que ele conversa, o que ele gosta, quais são os interesses dele. Me faz me preparar, passar um perfume, preparar roupa. Ela é sim, tá? Ela e o medo, elas estão... O medo é as emoções primárias. E a ansiedade, ela está muito relacionada. Tanto que se vocês lembrarem, gente, lá no filme, o medo, ele fala várias vezes para a alegria coisas a favor da ansiedade. Não, mas ela é legal. A ansiedade... Então, ele é uma das únicas emoções que defendiam ali a ansiedade, né? Claro que o filme traz de forma separada, até por uma questão didática, para que as crianças possam entender, enfim, mas sim, o medo e a ansiedade, elas estão relacionadas, até porque o medo também está relacionado a futuro.
né? Eu tenho medo do que pode acontecer, o medo do que vai acontecer. E ansiedade é coisas do que vai acontecer, do que eu não tenho esse controle, assim por diante. E a grande questão é que na nossa história, na nossa vida, muitas vezes, a gente não... nessa cultura que a gente tem que ter controle e domínio de tudo, quando eu não tenho domínio, eu fico um pouco ansiosa, né? Vou dar um exemplo bem bobo assim, tá? Eu tava vendo agora, essa semana eu vou pra uma cidade pra dar curso, e é numa cidade que eu nunca fui, numa região do Paraná que eu nunca fui. E eu tava agora pesquisando no mapa qual era o melhor caminho, qual não era o melhor caminho, como que eu ia por aqui. E por mais que o GPS me mandasse por um caminho que era um pouco mais rápido, tem uma parte que eu conheço desse caminho e eu sei que aquela estrada é mais solitária, uma estrada mais... enfim, não tem tanto acostamento e coisa parecida. Como eu vou sozinha, eu sempre gosto de ir por estradas que tem movimento, né? Que tem movimento, que tenha mais pessoas, porque caso eu precise de alguma ajuda, alguma coisa, eu não tô sozinha no meio do negócio. Então, como é um lugar que eu não vou, eu tava lá, estudando esse lugar, estudando qual eram os melhores caminhos, qual é a direção, onde que vai, por onde que não vai, como que é. Por quê? Porque é algo novo, é algo que eu não tenho controle. Até onde eu tenho controle, até onde eu sei, ok. Você tá, né, em casa, se a gente não fica ansioso para aquilo, tudo aquilo que é novo me traz um pouco de ansiedade, né? Olha aqui, ó, alguém escreveu: após Deus levar minha amada esposa, passei a viver uma crise de ansiedade constante. Até porque, Fábio, muitas coisas, né? Além da saudade, além da tristeza, da falta que a pessoa faz, após a perda de alguém, existem o medo. O medo é uma emoção vivenciada no processo do luto, que as pessoas acham muitas vezes que é só a tristeza, e não é. O medo é uma das que grita nesse processo. E tem muita coisa nova. E se você for prestar atenção, Fábio, e outras pessoas que aqui estão, essas ansiedades, elas aparecem naquilo que eu não tenho muito controle, que talvez eram coisas que a minha esposa que fazia, que eram coisas que o outro que fazia. Aqui, lembrando uma coisa aqui, gente, só para diferenciar aqui para vocês, já que eu tô falando de emoções. Ansiedade, crise de ansiedade, tá? Que podem se tornar transtornos de ansiedade. Vamos lá para tentar entender de uma forma simples a diferença. Ansiedade, todos nós temos diversas vezes na vida. É uma sensação esquisita, não é a melhor coisa do mundo para se sentir, tá? Mesmo que ela não seja uma crise, ok? Então, eu fico pensando, aquilo às vezes me tira sono, meu pensamento tá naquela situação e assim por diante, tá? Lembrando para situações relacionadas ali a futuro, tá? Tudo aquilo que eu não tenho controle, eu vou ter ansiedade. Tudo aquilo que tem a ver com o futuro, que pode ser, daqui a pouco eu vou entrar numa live para falar. E se isso não é comum na minha vida, é natural que eu fique ansiosa 1 minuto antes, meia hora antes, 2 dias antes, 1 mês antes, 1 semana antes, tá? Então, geralmente é algo que vai acontecer. Uma crise de ansiedade é quando a gente... eu costumo brincar assim com os alunos, que é como se o nosso cérebro, ele desse uma bugada. Como assim desse uma bugada? A gente sabe quando o celular tá podre, assim, que ele não cabe mais nada, que ele fica parando, que a gente tem que dar umas porradinhas nele pra ele funcionar? Quem aqui já teve celular assim, que você começa a dar um nervoso? É mais ou menos isso que acontece numa crise de ansiedade. O nosso cérebro, ele dá uma bugada. E ele tem uma descarga de adrenalina que faz com que o coração comece a pulsar mais intensamente, a bombardear o sangue no nosso corpo. Isso faz com que o nosso pulmão trabalhe mais para buscar mais ar. Quanto mais ar eu puxo, mais o coração vai acelerar. E aí a gente vai começar a ter um processo de hiperventilação, certo? Aqui eu posso estar tendo um início de uma crise de ansiedade. A sensação que a gente tem numa crise de ansiedade é que vai morrer. Não vai morrer. Lembre o seu cérebro disso. Conte pra ele, domine ele. Porque se é meu cérebro que perde o controle, é meu cérebro que vai ter que voltar pro controle. Então, o que acontece? Eu começo a dar um mal-estar e aí isso vai aumentando de intensidade. Algumas pessoas é mais, algumas vezes é mais, algumas vezes é menos, algumas pessoas é mais, algumas pessoas é menos. Que pode vir junto com só uma taquicardia, uma sensação, um aperto no peito, uma coisa ruim, uma falta de ar.
que eu preciso, calma, vai, deixa eu respirar, deixa eu me controlar, força, né? E eu preciso tentar ter esse controle novamente. Ele pode ser de uma forma tão intensa, essa bugada, gente, assim, ó, só dá uma porradinha, né? Tipo, vai, para, respira e ele volta a funcionar. Como eu posso dar uma bugada mesmo, igual o celular, que eu tô socando ele e ele não vai funcionar. Porque ele tá ali, enfim, bem incomodado com aquilo e tudo mais. Nesse processo, às vezes acontece nessas crises de ansiedades mais intensas, falta de ar, os membros superiores e inferiores começam a ficar amortecidos, sudorese, palpitação muito acelerada, enfim, são várias emoções aqui desenvolvidas no meu organismo para que isso aconteça. Aqui nós estamos tendo uma crise de ansiedade, certo? Lembrando, gente, uma coisa importante. A crise, ela pode aparecer do nada. Tô de boa aqui, fazendo uma coisa que eu sempre faço, de repente, pá, do nada, começa meu coração a acelerar, enfim. Pode ser que não seja do nada, pode ser que seja, sei lá, na hora que eu tô dirigindo, porque eu tô nervosa pra dirigir. E aí essa ansiedade ela fica tão acelerada a ponto de desenvolver algo mais intenso. Como pode ser no momento que eu tô super de boa, tá? O que eu quero dizer pra vocês? O que a gente trabalha? Como que a gente trata? Porque essas crises muito aceleradas, muito que atrapalham a minha vida, elas hoje têm várias questões de tratamento, gente. Primeiro deles, a gente não trabalha, eu pelo menos vou falar por mim, tá? Existem vários recursos, existem recursos medicamentosos, que sim, que são bem potentes, que são bons, que a gente orienta que as pessoas procurem o psiquiatra para estar buscando remédio. Lembrando, pelo amor de Deus, o remédio que a vizinha toma, às vezes, não é o melhor remédio para você. Aquele é bom para vizinha, não para você. Então parem de ficar tomando remédio porque a fulana toma. Ou parem mais ainda de tomar remédio porque tá na moda. Gente, pelo amor de Deus, tá? Remédios têm efeitos colaterais. Remédios, quando são utilizados para trazer mais benefícios do que situações aversivas e ruins, eles são super bem-vindos. Mas tem gente que quer tomar porque tá na moda tomar, porque todo mundo toma. Nossa, que esquisita, eu não tomo nada, então eu tô meio fora do padrão, acho que eu preciso tomar alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente, não, tá? Então, busquem ajuda, procurem um médico especializado, certo? Remédios, se precisa, ok, mas se não precisa, não precisa, gente, não fiquem se entupindo. E aí a gente fala assim, mas aí eu vou no psiquiatra tomar remédio? Minhas queridas, se você precisa ir no ginecologista porque você tá com treco lá na perereca, tu não vai no cardiologista, você vai no ginecologista. Se você tá com problema no joelho, você não vai no ginecologista, você vai no ortopedista. Agora, se eu estou com problemas de ordem mental, emocional, eu vou em qualquer outro médico, menos um psiquiatra, porque é médico de louco. Ai, gente, pelo amor de Deus, sai dessa vibe. Certo? A gente já passou, nós estamos em 2024, evolui, vamos lá. Até porque, mas é qualquer médico pode dar remédio, é verdade. Qualquer médico pode dar remédio. Mas, gente, os médicos, eles não são deuses, ok? Eles são pessoas que estudam. Para se formar, eles precisam estudar um pouquinho de cada coisa. Porém, como vai passando o tempo, eles vão se especializando naquilo que eles gostam mais. Isso como em qualquer outra profissão. Eu sou psicóloga, eu posso atuar, por exemplo, na área do trânsito, numa empresa, num hospital, numa escola, eu posso atuar em várias áreas. Mas nem por isso eu sei de todas super. Eu tenho noção de todas as áreas, eu tenho noção de algumas coisas, mas super sei. Ainda mais, gente, ainda mais, né? Quando você tá tempo fora do centro acadêmico, veja, faz 21 anos que eu me formei, tem coisas que eu aprendi que nem se aplica mais. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você trabalha com autismo? Não trabalho. Por que eu não trabalho? Porque eu acho que tem muita coisa nova. Eu posso trabalhar? Claro que eu posso, gente. Mas eu não trabalho porque eu não me especializei. Por quê? Porque eu não consigo. Como eu sou só humana, eu não dou conta de estudar de tudo. Eu já acho ainda que eu consigo estudar algumas coisas, enfim. Então, a gente às vezes acha que o médico vai dar conta de tudo. Veja, o cardiologista vai estudar o que tem de novo na cardiologia. Os remédios novos, as coisas novas. O médico da psiquiatria, a mesma coisa. Ele vai estudar o que tem de novo na psiquiatria. O que tem de mais moderno, o que tem
tem menos efeito colateral. Então, por isso que a gente tem que buscar um médico especializado naquela área e não outros, ok? Os outros a gente procura para outras áreas, certo? Só que, gente, se você só ficar tampando o buraco e não identificar da onde vem, o que mantém, talvez você vai ficar necessitando desse medicamento para tampar o buraco o resto da sua vida. Então, como eu disse, o medicamento ele é bem-vindo, mas a gente precisa entender os motivos e as causas de. Às vezes as pessoas falam assim, eu vim aqui porque eu tenho X sintomas, eu tenho X crises, tá? E vamos olhar o que a gente faz com isso agora. Da onde vem, o que mantém, que ganhos a gente tem, tá? Quando eu digo que ganhos a gente tem, vamos lá, gente, é super estranho a gente falar em ganhos, mas olha só. Alguém antes me falou, né? Minha filha de X anos tá tendo muitas crises. Eu vou fazer uma pergunta, que eu não conheço loucamente, mas eu vou fazer uma pergunta. Que ganhos a pessoa tá tendo com isso? Por exemplo, a minha mãe larga tudo pra ficar comigo, porque ela fica preocupada. A minha mãe fala sobre mim. A minha mãe me leva no médico. Então, querendo ou não, gente, é um processo até inconsciente isso. Mas a gente tem alguns ganhos. É louco pensar isso. Às vezes é até difícil falar isso de uma forma muito simples aqui, tá? Porque é muito mais além. A gente fica cavucando. E é pra isso que serve a terapia. Pra gente dar uma cavucada, pra gente estar entendendo o que mantém, o que não mantém, enfim. Como que eu chamo a atenção dos meus pais, por exemplo? Como que cada um na sua casa quer ser visto, porque sim, todos nós queremos ser visto. Eu tenho, às vezes, um filho que é o intelectual e é assim que ele é visto, porque ele tem boas notas. Eu tenho aquele filho que é bom nos esportes e assim ele é aplaudido porque ele é bom nos esportes. Eu tenho aquele filho que é bocudo, que fala o que pensa, que não fala, e por pior que seja, ele também é visto por ser assim. Eu tenho aquele que é muito bonzinho, que fala amém para pai e pra mãe, que obedece o tempo inteiro, que tá sempre bem queridinho, que não expressa suas emoções, mas tá sempre engolindo sapo. E aí eu engulo tanto sapo que de repente um dia minha caixa d'água estoura. Pá! Crise de ansiedade. Será? Pode ser? Não pode? Claro que pode, gente. É uma situação. Então, como é que cada um chama a sua atenção dentro de casa? Como que cada um é permitido expressar as suas emoções dentro da sua família? E aí, eu sei que muitos aqui já casaram, têm seus filhos, enfim, mas lá na sua família de origem, como cada um era permitido olhar para suas emoções? Como cada um era aplaudido dentro da sua casa? Então, como cada um chama a sua atenção? Então, às vezes, eu ser o doente da família tem ganhos, porque querendo ou não, todo mundo para. Aí as pessoas, aí eu falo, aí todo mundo presta atenção no que eu tô falando. Aí todo mundo faz um chazinho, ou as pessoas me dão bola. E aí tem ganhos, entende, gente? Tem ganhos. E às vezes a gente sair desse sistema é muito difícil. Porque já está acostumado nessa vibe toda, né? Então, de todos os casos, de todas as patologias emocionais tem a ver com isso, assim, gente, cada caso é um caso, certo? Cada situação é única, cada jeito é único. Por isso que às vezes a gente precisa identificar o que eu tô produzindo no meu corpo com as minhas emoções, o que é que eu faço, né? Eu falo sobre o que eu sinto, eu não falo, tá? Como que eu expresso as minhas questões, como que eu não expresso, certo? Então, quando eu falo de ansiedade, lembrando, todo mundo tem, criança tem, adulto tem, adolescente tem, todo mundo tem. Crises de ansiedade, que são esses picos de ansiedades maiores para uma situação que vai acontecer, todo mundo pode vir a ter uma vez ou outra na vida, ou mais de uma vez na vida. Aí, funcionou, todo mundo me deu bola, por exemplo. Eu lá, pré-adolescente, não estudei muito para a prova. Dei uma miguelagem, fiquei matando tempo, enfim. Aí, antes da prova, começo a ficar nervosa. Daí eu falo pra minha mãe que eu tô com crise de ansiedade, que eu tô mal. Daí eu começo a passar mal, até passo mal de verdade. Mas aí minha mãe manda bilhete pra prova falando que eu não vou pra prof. Aí eu não faço a prova. Aí funcionou. Vocês estão vendo que funcionou? Aí, todas as vezes que eu tiver obstáculos na minha vida que eu tiver que enfrentar, talvez vai aparecer crise de ansiedade. Até porque meu cérebro já entendeu que eu não preciso enfrentar algumas coisas, porque alguém vai me fazer eu não enfrentar. E, gente, enfrentar desafios é ansioso. Vamos lá. Eu vou
chamar a menininha para dançar na festa. Ah, é super fácil. Não é. Eu preciso desafiar isso em mim. Isso me gera uma ansiedade. Só que hoje, às vezes, a gente tá travando por qualquer coisinha desse tamanho. Jurando que, nossa, a pessoa tá morrendo. Ela tá numa sensação desagradável, mas não necessariamente está morrendo, minha gente. Só que a gente tem dificuldade de enfrentar. E aí a gente não enfrenta algumas coisas, porque a gente, não consigo. Não consigo. Gente, eu sempre falo assim, ó, cuidado com essa frase, eu não consigo. Eu tô dizendo pro meu cérebro, você é um incompetente e você não consegue. Então, a gente tem que mudar muitas coisas assim. Eu ainda não consigo fazer algumas coisas XYZ, né? Esses dias eu tava num treino de corrida, e aí tinha uma mocinha, ela falava assim, não consigo, eu não consigo. E aí a personal só falou assim, bom, você que sabe. Se você quer, com 19 anos, achar que você não consegue correr daqui até ali, ok. Com 30, talvez você não vai conseguir. Com 40, talvez você vai estar com X tamanho. Com 50, talvez você vai conseguir entrar numa fila de bariátrica. E aí, assim, claro, dá aquele choque. Você fala assim, ai, meu Deus, né? Mas até que ponto é esse eu não consigo e eu paro? Peraí, gente, eu não consigo e eu faço o quê com que eu não consigo? Eu não consigo e eu tento. E eu vou. Eu ainda talvez não consiga inteiro, mas eu vou ter metade. Né? Porque assim, é isso, enfrentar desafios gera ansiedade. Enfrentar desafios gera ansiedade. Só que a gente paralisa. Né? Então vou dar esse exemplo ridículo que a gente tinha nas festinhas americanas. O mocinho vinha chamar a mocinha. Hoje ficam todos nervosos, então a gente vai lá, todo mundo dança sozinho, porque ninguém quer chamar pra dançar, porque não quer enfrentar isso, porque é muito difícil enfrentar isso. E aí eu não enfrento isso quando eu tenho 11, 12 anos. Aí eu me torno um adolescente com 15, 14, louco de vontade de beijar na boca. Mas não vou, porque eu tenho que enfrentar, né? Eu vou ter que chegar na mocinha. Aí eu chego com meus 18, e aí imagina, se eu já não fui com 15, já tô atrasado, todo mundo já beijou na minha frente, eu tô perdido, já não vou mais. Aí com 23 eu já não consigo. E assim, e aí a gente acha que isso não acontece. Gente, mas isso acontece. Isso acontece. E o universo masculino, quero falar aqui do universo masculino, já que amanhã é o dia do homem, nacionalmente falando. O universo masculino, ele é cobrado por algumas coisas de forma péssima, de forma horrorosa. E as suas emoções, elas não são validadas na nossa cultura. Uma cultura onde muitos homens sofrem por um fardo gigante de uma masculinidade tóxica. Onde eu tenho que ser o fortão, eu tenho que ser o bonzão, eu tenho que ser não sei o que lá, e eu não sou. E eu não sou porque ninguém é. Não é nem porque o colega é. Só que a gente vai ter que ir engolindo. Eu tenho que fazer de conta que tá tudo bem eu ser o último a ser chamado no futebol. Eu tenho que fingir que tá tudo bem, eu ter vergonha de chamar aquela moça, e aquela moça, quando eu chamo, ela me dá um fora. Eu tenho que fingir que tá tudo bem quando eu perco alguma situação e eu fico chateado. Eu tenho que fingir que tá tudo bem quando eu levo um fora daquela menina que eu amo. Eu tenho que fingir que tá tudo bem quando eu tô com um monte de amigos e eu não tô bem com eles. Eu tenho que fingir que eu tô tudo bem quando eu levo um não na cara do trabalho, quando eu erro alguma coisa, levo uma bronca. E aí eu tenho que fingir que tá tudo bem o tempo inteiro. Só que a gente tá vendo na nossa cultura gritantemente que os homens não estão mais aguentando fingir. E talvez nunca aguentaram. Não é que eles não estão mais agora, porque agora os homens são fracos. Sabe, gente, eu entendo muito essa coisa, assim, eu entendo muito. Eu acho que a gente tem que olhar muito para essa questão do masculino e do feminino de uma forma mais especial, mesmo, os nossos papéis sociais. Acho que existem muitas cobranças no universo masculino, existem muitas cobranças no universo feminino. A gente acaba puxando a sardinha pro lado que a gente conhece a nossa dor. Eu sempre falo que quando a gente não conhece a dor do outro, a gente invalida a dor do outro. Então, quantas vezes eu escuto muitas mulheres brigando loucamente com o universo feminino, masculino e etc. Como a gente também vê o contrário acontecendo. E aí, às vezes, quando eu olho para o masculino, eu penso assim, puxa vida, não deve ser nada fácil também esse universo onde só tem muitas cobranças. E as cobranças, gente, já começam desde pequenininhos. Pela nossa cultura, por brincadeiras idiotas que nós fazemos. Do tipo, tá grávida de uma menina? Nossa, papai,
de consumidor vai passar a ser fornecedor. A menina nem nasceu, e ela já vai ser comida por alguém. Para que esse fardo social? Aí o menino mal e mal nasceu direito. E o que os homens geralmente fazem? O que o pai faz? Mostra o pipi pra todo mundo ver. Meu filho vai ser o ticudão. E o coitadinho do moleque, que nem nasceu direito, já está sendo cobrado para ter que ser o ticudão. Só que sabe, gente, ninguém é ticudão o tempo inteiro. Nem homem, nem mulher. Ninguém está viril o tempo inteiro. Só que isso pesa. Onde a gente tem um universo onde tudo virou sexualidade para o masculino, e onde a menina tá lá brincando, pequenininha, quietinha, na sua bonequinha, meu Deus, fecha essas pernas. Nada da sexualidade pro feminino. Só que essas duas pessoas se encontram e se casam. E aí começa um monte de divergência familiar. Um monte de problemas que aparecem nos nossos consultórios psicológicos. E aí a gente tem aqui a sexóloga, que é a Adri Visioli, maravilhosa, que eu amo de paixão, que atende casais, especificamente atende casais, e que a gente percebe onde esses casais ali na sexualidade começam a ter um monte de divergências. Porque às vezes eu só quero dar um abraço no meu companheiro, mas só de eu ter esse abraço, esse companheiro já entendeu que, opa, hoje tem. E talvez aquela mulher naquele momento quer é tudo menos sexo. Mas para aquele homem, talvez o sexo está relacionado a todas as emoções, porque isso foi permitido desde pequeno. Você tá feliz? Uma atrasadinha vai bem. Você tá triste? Puxa vida, uma atrasadinha vai bem, né? Você tá puto do trabalho? Mereço dar uma atrasadinha hoje para ver se alivia um pouquinho. Se eu tô mal, se eu tô chateado, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô qualquer emoção, eu relaciono ao sexo. Nas mulheres não é assim. Geralmente não é assim, né? Não é uma regra, mas geralmente não é assim. E ainda eu costumo brincar, né? A mulher já vai para um outro lado. Hoje eu tô triste. Um chocolatinho, né? Hoje eu tô feliz. Mereço um chocolatinho. Puta, hoje eu tô... Nossa, que raiva. Acho que hoje vai um chocolatinho. E aí a gente vai por caminhos diferentes, né? E aí a pergunta é... Olha aí, de novo, tanto no masculino quanto no feminino, muitas vezes as emoções vão para válvulas de escape, que ou engorda, né? Ou às vezes traz consequências sexuais ou não. E eu costumo brincar também o quanto a gente tem cobranças sociais muito diferentes das questões, né? Se eu falo para uma mulher que a vulva dela não funciona, que a vagina não funciona, tudo bem, filha. Tô fazendo xixi, tá bom. Se eu falo pra essa mulher que ela tá gorda, morre a mulher. Ela não trabalha mais direito, ela não fica mais feliz, ela não quer mais sair de casa, ela não quer mais fazer as coisas e assim por diante. Se eu falo pro homem, você tá gordo, hein, cara? Você vê? Ele até fica chateadinho, mas ele ainda faz uma brincadeira. É cerveja, churrasco no final de semana, e tá tudo certo. Se eu falo pra este homem, esse pênis aí, ó, serve pra nada mais. Morre o homem. No trabalho, no dia a dia, nas relações, tudo, né? Porque a nossa cultura vem lá da barriga ainda, com esse movimento de que esse homem tem que estar sempre viril, forte, o provedor, o protetor, e nem sempre dá conta de fazer tudo isso. E às vezes ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer quando não tem aquilo que está programado. E aí? Para onde vai as suas emoções? Para onde vai a sua raiva? Para onde vai a sua tristeza? Né? Existiu na década, em 2000 e alguma coisa, tinha uma campanha na televisão, não sei se vocês vão lembrar disso, que era uma campanha para que os homens procurassem ajuda com os médicos. Eu não lembro exatamente como era a campanha, mas eu lembro que era assim, tipo, fazendo um alerta de que homens morrem antes porque não buscam ajuda para a saúde física. E aí a propaganda era para que esses homens buscassem ajuda para a prevenção de algumas doenças. Porque se a gente descobre elas no início, elas têm uma probabilidade maior de não causar danos maiores. E por que chegou ao ponto de ter uma campanha nacional para isso? Porque os homens estavam morrendo muito mais do que as mulheres, muito antes do que as mulheres. E eu digo para vocês que eu acho que isso ainda continua em muitos lugares, até porque a gente tem um número de viúvas maior do que o número de viúvos. Mas
Hoje os homens até estão começando a se cuidar mais fisicamente. Alguns, ainda em passo de formiguinha, estão começando a olhar para as questões emocionais, estão começando a entender que sim, né? Não diminui a minha masculinidade eu não ter força para algumas coisas, não diminui a minha masculinidade eu procurar ajuda com o médico, não diminui a minha... Eu não viro menos macho porque eu vou num psicólogo, pelo contrário, né? Porque eu me torno alguém que eu me conheço. E aí, se eu sou alguém que eu me conheço, isso me traz força. Porque se conhecer, gente, traz força. Traz força, força interna, força de vida, muitas coisas. Então, hoje está mudando, ainda em passos de formiga, mas está mudando, porque a emoção tá ali. Escutem qualquer música sertaneja. Dá para contar nos dedos aquelas que não falam de dores de amor e de bebida e da mesa do bar. Garçom, aqui nessa mesa do bar, né? Quanta gente é esse movimento de estou mal, você me largou, eu tô triste, vou beber. Porque já que eu não posso chorar, já que eu não sou permitido socialmente a falar sobre o que eu sinto, já que eu talvez não tenha pessoas que possam me escutar, porque muitos homens não foram treinados a ouvir os companheiros e os amigos, então vão beber. Porque é muito isso. Se eu chego na casa da vizinha reclamando da vida, do chefe, da fulana, do Beltrano, a vizinha faz um chimarrão, senta aqui, concorda, aumenta a fofoca, diminui a fofoca, fala também das dores dela, já dá uma reclamadinha do filho, já dá uma reclamadinha do marido, já fala de uma coisa ou outra ali. Pronto, falou. Assim, falar ajuda. Falar, pôr pra fora, talvez seja um dos nossos maiores remédios, né? Porque a gente não tem muita dificuldade de fazer isso. E o universo masculino tem mais dificuldade ainda, né? A gente costuma, assim, eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que falam assim, eu geralmente costumo me abrir para uma mulher. Ela tem mais paciência de me ouvir, ela consegue me ouvir. Para um outro homem, ele não sabe o que fazer, porque não foram treinados para isso também. Né? E por isso que ainda bem que está mudando. E quando eu digo não foram treinados, e aí começa que movimento? Vamos beber. Cara, nossa, eu tô mal, levei um trampo, a mulher me largou. Putz, cara, que chato. Vamos sair tomar uma cerveja. Né? Essa é até a fala. O jeito que eu posso te ajudar tô aqui, cara, vamos sair tomar uma cerveja, vamos tá aí beber, vamos fazer um churrasco, vamos fazer, sei lá, né? E é a forma com que esse universo masculino tem esse movimento de acolhimento. Mas ainda falta, né? Porque eu vou beber, eu vou me alcoolizar, aí aquilo passa no primeiro dia. Ai, foi bom, ontem fui lá, bebi, saí um pouco daquela dor, foi ótimo. O que eu vou fazer hoje? Que a dor volta? E eu não sei falar sobre ela. Putz, acho que tem uma cervejinha aqui na geladeira, vou beber também. Aí eu tô de novo mal, olhando para aquela dor, porque daí uma hora, né, o porre acaba, mas a dor continua ali. Acho que eu vou beber mais um pouquinho hoje também. Aí, se puder, e se tiver acesso, além de beber, além de fumar, eu vou me drogar, porque a droga também, né, traz um pouco esse alívio imediato, mas depois vem o deprê. É isso, Fábio, é exatamente isso. E os seus amigos estão te chamando para tomar cerveja, porque eles estão, quando eles chamam você a tomar cerveja, eles estão dizendo assim, cara, eu não fui preparado para falar alguma coisa para você, sabe? Porque assim, eu não faço ideia o que eu falo para você que acabou de perder sua esposa. Então assim, eu não fui ensinado a falar sobre isso. Vamos beber? Que é só isso que eu sei fazer? Então, e ele quer te dizer, tô com você, gosto de você, tô sofrendo o que você tá sofrendo. Porque a gente sofre quando a gente tem pessoas que a gente gosta sofrendo. Mas não sei o que fazer com isso. Então, assim, vamos beber? Né? E é claro, nesse momento você não quer beber. Mas talvez até vá. Vá para tentar sair um pouco disso. E talvez saia naquele momento. Mas é isso, a gente volta para casa. E o vazio tá ali. A saudade tá ali, a dor tá ali. E aí, meu querido, cuide, né? Porque assim,
a gente vai tampando com a bebida, com o cigarro, com a droga, com substâncias diversas, as emoções que estão ali dentro, tá? Nós disfarçamos, né? O Ginter, acho que tá falando aqui, né? Que infelizmente nós disfarçamos as emoções. E, gente, a gente disfarça, até porque a sociedade não tá muito pronta para isso, não, tá? O homem, a dificuldade está na posição, o homem ele está na posição de cuidador. Então, como ele está na posição de cuidador, é como se ele não pudesse sofrer. Ai, gente, mas é humano, né? Como que não vai sofrer? Claro que sofre. Existe um Instagram que se chama Luto do Homem, que é do Daniel Carvalho, e é muito interessante a forma com que ele fala do processo do luto. Aliás, Fábio, eu não sei se você conhece esse Instagram, tá? É bem legal. Eles têm, inclusive, grupos só para homens. Só pode entrar homem, tem congressos só de homem, assim, né? Algumas coisas que eu consegui assistir, o que é permitido para as mulheres, achei interessantíssimo, assim, interessantíssimo. E ele começou justamente porque eles perderam uma filhinha e as pessoas entravam na casa e logo que tinha acontecido, receberam a notícia e tal, e entravam na casa, davam boa noite pra ele e perguntavam: como é que tá a sua esposa? Como é que tá a mãe? Como é que tá a mãe? E aí a esposa falava assim: gente, o Daniel é o pai, ele também tá sofrendo. Ah, é verdade, ele é o pai. Não, mas ele é um homem, né? Ele aguenta. Que isso, gente? Como assim homem aguenta? Homem aguenta porque é homem? Porque é homem, ele tem que aguentar uma traição na boa? Mentira, não aguenta. Sofre, tá? Ah, porque ele é homem, ele tem que aguentar perfeitamente porque ele perdeu a esposa? Não aguenta, é homem. E tem dor, tem amor, tudo que tem amor, tudo que tem vínculo dói quando é rompido. Então é porque ele é o pai e ele sofre menos. Quem somos nós para dizer que é menos, que é mais, gente? Mas é que mãe sempre sofre mais, porque mãe deu a vida para ter o filho. Vamos lá. Ser mãe não significa amar filhos, ok? Algumas mulheres podem gerar filhos. Amar filhos é mais além, tá? E na nossa cultura, e quem aqui tem dúvidas sobre isso, procure um livro que se chama Psicologia da Gravidez, da Maria Tereza Maldonado. É um livro interessantíssimo que fala da maternidade e do amor de mãe, que a gente acha que é da nossa espécie. Se fosse, gente, a gente não teria tantas crianças abandonadas aí. Então, existem sim muitos pais, anos-luz melhor do que muitas mulheres que geraram filhos, que às vezes a gente nem pode chamar de mãe, né? Então, assim, é claro que, eu falo quando é vínculo, quando é amor, a gente não se compara, cada um tem as suas dores, cada um tem o seu vínculo, cada um tem as suas perdas, certo? Então a gente precisa olhar com amor a dor que é do outro e compreender. E se eu sou um homem e meu amigo tá mal, eu posso dizer a ele: cara, eu não faço ideia o que eu vou te dizer agora, mas você quer conversar? Você quer me contar sobre o que tá acontecendo com você? Eu vou te ouvir. Porque às vezes é só isso que a gente precisa, ouvir. Mas daí eu falo o quê? Ué, nada. A gente acha que a gente precisa de palestrinha pra todo mundo. Ai, nossa, ele falou tal coisa, então eu tenho que falar isso. Gente, às vezes a gente não tem que falar nada. A gente não precisa ficar dando palestrinha nas pessoas. Às vezes a gente não precisa falar nada. A gente só precisa falar: é foda. Chora junto. Fala junto. Tô aqui, cara, nem sei o que te dizer, mas assim, eu não preciso levar pro bar, necessariamente, né? Mas é isso, às vezes chama pro bar porque não foi ensinado a olhar para isso, né? As mulheres ainda foram ensinadas um pouco a dividir. E se os homens começassem a descobrir o quanto falar é curativo, o quanto falar cura, o quanto falar limpa, a gente não teria tantos bêbados, a gente não teria tantos viciados. Porque, gente, infelizmente, a maioria dos vícios ainda é do universo masculino. Tem muita mulher, né? Mas é muito do universo masculino. As drogas, de modo geral, né, ainda predomina muito no universo masculino. Porque é isso, eu escondo uma emoção porque eu não quero falar, porque se falar parece que eu sou frágil. E aí, se eu sou homem forçado a ter força, ser forte, ser macho, engole esse choro. Nossa, que frase mais infeliz, né? Sim, homem chora. Sim, homem tem dor. Sim, homem quer ficar sozinho. Às vezes quer companhia. Às vezes, e um milhão de outras coisas, tá?
E às vezes eu vejo situações assim. Vamos arranjar uma namorada que já passa. Às vezes ajuda em algumas coisas, mas não diminui o afeto que eu tinha pela outra pessoa, tá? Enfim, é preciso olhar com mais amor, é preciso olhar com mais carinho pro universo masculino. Sim, para as emoções. É preciso olhar com mais amor para as nossas emoções enquanto mulheres também, tá? Porque eu tô falando aqui dos homens, até porque amanhã é o dia dos homens, e parabéns a todos os homens. Mas quantas de nós, meninas, e aí não são poucas. Gente, tô com aquecedor aqui, eu tô sentindo minha pele queimar. Deixa eu só diminuir aqui o treco. Agora eu tô numa sala fechada aqui. Tô ficando vermelha. Quantas de nós, meninas, fomos também treinadas para sermos fortes? Esse mesmo papel, tá, gente? Do homem aqui. Você tem que ser forte, enfim. E sabe que às vezes eu vejo. Só que tem uma diferença. A gente foi treinada a ser forte, dar conta. Escutamos frases do tipo: não dependa de homem nenhum na sua vida, não dependa de marido, não dependa disso, faça e aconteça, se vire. E a gente tá tudo se virando, tá? Eu vejo assim, muitas mulheres fortes se virando e assim por diante. E aí, eu também vejo uma diferença desse universo masculino aqui, porque mesmo a gente tendo que ser forte, nós somos permitidas a falar. Então, quando algo dá errado, eu posso falar, eu posso chorar. E tudo bem, a mulher chorando, tá tudo bem. É diferente, né? O homem chorando, ai, é mariquinha, ai, não pode chorar. E é isso, eu tava assistindo uma palestra esses dias de uma moça, esqueci o nome dela. Mas interessante, ela fez estudos com as músicas brasileiras e o universo masculino. E ela fez a pesquisa de doutorado dela sobre mensagens de WhatsApp de grupos masculinos. Bem interessante. Ela teve 6 homens que contribuíram pro trabalho dela, de pesquisa dela, até porque ela é uma mulher, como é que ela ia entrar nos grupos de homem, né? E esses homens, eles passavam algumas as conversas que aconteciam dentro do grupo, sem falar o santo, né? E aí ela foi analisando essas conversas, algumas situações de conversas, sabe aquela coisa de brincadeira de quinta série eterna, né? A tiração de sarro, enfim. E interessante esse trabalho que ela fez, mostrando exatamente esse universo todo do masculino, da força do masculino, etc. E aí a grande questão, né, que aqueles homens que não participavam dessas conversas quinta série eram também tirados sarro, enfim. E que conclusão que ela chegou, tanto do trabalho que ela fez no mestrado, se eu não me engano, foi das músicas. Músicas escritas por homem falando sobre dor. E o do doutorado, acho que é isso, tá? Pode ser que eu esteja falando errado, foi sobre conversas de WhatsApp, só de homens. E a conclusão, né, que ela chegou é que não precisa nem fazer muita pesquisa para saber disso, que todos os homens, de modo geral, na nossa cultura, eles podem ser tudo menos qualquer traço que caracterize o mundo feminino. Então é como se ele tivesse que fugir o tempo inteiro do que é de mulher. Só que existem algumas coisas que não é de mulher, é de humano. E a sociedade de tempos atrás entendia que chorar era coisa de menina. Chorar é coisa de humano. Que dar uns piti de vez em quando era só coisa de menina. Isso pode ser do ser humano. Que falar das suas emoções, isso é coisa de menina. Isso é coisa de mariquinha, isso é coisa de menina. Então, não pode. Mas isso é de humano. Então, é como se os homens tivessem que passar a vida inteira tendo comportamentos que fugissem do comportamento feminino. E a sociedade separou bem o que é feminino e o que é masculino. Então, a mulher pode falar das emoções, o homem não. Mulher pode ser frágil, o homem não. Mulher pode chorar no colo de alguém, o homem não. Mulher pode... E aí essa separação faz com que o homem tenha que passar uma vida inteira não sendo aquilo. Mas aquilo tá dentro, porque é do humano.
né? E aí começa com um conflito. E aí, como eu não sei o que fazer com isso, porque tá dentro de mim, mas eu não posso expressar, porque senão as pessoas vão falar coisas de mim, eu vou beber, porque beber pode. Porque ir pro boteco pode, porque bater pode, porque ir pra agressividade pode, né? A mulher pode fazer esse movimento, tá? E até que ponto, gente, eu bato na outra pessoa porque eu tô na dor e eu não sei falar o que eu tô sentindo, né? Eu bato em alguém porque eu não sei expressar, eu vou pra agressividade porque eu não sei verbalizar. Que a gente possa fazer mudanças, mesmo que passos de formiguinha com os nossos filhos, tanto os meninos quanto as meninas, né? Que a gente, e assim, e aqui eu não quero fazer nenhuma apologia a gênero, não quero entrar muito nisso, mas assim, quando eu falo de mudanças, o principal, o que é do humano, acho que a gente não pode perder isso, o que é do humano. O que é do homem, o que é da mulher, enfim, a gente tem umas diferenças de papéis, ok. Mas aquilo que é do humano que a gente não perca. As emoções. Faz parte do humano. Tanto homem quanto mulher. Tem raiva, tem ansiedade, tem medo. Medo não é só do universo feminino. Ah, tá com medo. Ah, tá com medo é coisa de mulherzinha. Não é, não é. Não ensinem isso pras crianças. Ter medo é coisa de humano. Isso não é de mulher. Tem homem que tem medo de altura, tem homem que tem medo de lugar fechado, tem homem que tem medo de um monte de coisa. Isso não faz ele menos homem. Mas ele tem medo de algumas coisas. O fato de eu ter medo de algumas coisas não me faz menos mulher. Só que às vezes é isso que a gente vive, né? Ah, o homem tem que ser o garanhão. Eu vi um meme muito legal esses dias que era bem assim, a mulher tava passando, o cara tava encostado na parede, a mulher tava passando. E o cara falava assim, ô, lá em casa. Aí a mulher volta e fala assim, vamos pra tua casa. Aí a próxima cena mostra ele na casa e ela olhando pra ele assim, tá, e daí? É só o gogó pra mostrar pros teus amigos que você sabe falar, mas na hora do vamos ver, você não sai do lugar. Né? E às vezes é um pouco isso, né? O quanto eu tô aqui no grupo, eu tenho que ser fortalecido. A gente precisa sair um pouco da quinta série para algumas coisas, outras talvez até tudo bem, pode ser mais leveza, brincadeira, etc, mas que seja saudável. Mas o principal que eu queria falar aqui nessa noite com todo mundo, para que a gente repense. Emoções não é de mulher ou de homem, é de humano. E aqui, no mundo de humano, cabe homens e cabe mulheres. Então, quando tem um menino, um homem com medo, acolha, não tire sarro. Quando tem uma mulher com raiva, acolha e não diga que isso é coisa de homem. Quando eu tenho alguém que está apaixonado, gente, olha como tem, né? O homem apaixonado, game over. Game over por quê? Se ele tá apaixonado, se ele tá bem, porque não pode, né? Então, as emoções é do humano. E a gente precisa olhar para isso com bastante carinho. Que essa semana que vem pela frente, a gente possa levar esse movimento afetivo, né? Aproveitar aí o divertidamente que tá rolando, pra gente pensar que as emoções fazem parte não só da vida da Harley, que é uma menina, mas da vida de todo mundo, tá? Que a gente tenha uma semana linda. Essa semana, pra quem é de Cafelândia, Braganey, Corbélia, Nova Aurora, estarei terça e quarta em Cafelândia para um curso de análise de desenhos. Para quem conhece, quem já me viu falar aqui, quem me segue há tempos, eu amo o curso de análise de desenhos. É um curso que a gente trabalha os traços, a letra, a gente trabalha como que eu coloco um risco no papel. Eu fico escrevendo o tempo inteiro, fazendo desenho, o que isso tem de significado. É bem interessante, tá? Para mães, professoras, psicólogas, enfim, quem tem interesse, será super bem-vindo. Essa turma vai acontecer terça de manhã e de tarde e quarta de manhã e de tarde lá em Cafelândia, tá? Pessoal de Loanda, estarei aí na sexta-feira. Longe essa tal de Loanda, né, gente? Depois eu vou para outras cidades também, Capanema, semana que vem. As outras duas eu não sei o nome, Boa Vista, enfim. Que Deus abençoe o meu volante,
Que Deus abençoe todos que vão precisar de ir para a estrada, né? A estrada ela tem os seus desafios, né? Suas várias coisas, várias pessoas sem noção também, pelo amor de Deus, aos motoristas, né? Deixem as suas agressividades de lado de vez em quando, porque tem comportamentos que não precisam acontecer no trânsito, que são bem idiotas, né? Ah, isso é coisa de homem. Não, isso é coisa de gente idiota, né? Gente que a regra de trânsito é para todos, homem e mulher, né? Então aqui também vale a dica para todos. Cuidado, é fundamental para todos. E o que a gente não pode esquecer nessa semana para todos nós aqui, que é pai, que é mãe, que é todo mundo, a máscara de oxigênio é primeiro na gente. Então, para que eu possa ensinar os nossos filhos, e nossos ensinamentos sempre vão ser cheios de erros, né? Essa é uma coisa que me deixa muito tranquila em relação aos meus filhos, mesmo as pessoas falando assim, mas você é psicóloga. Deles eu sou mãe, isso para eles é bem claro. E como mãe, como pessoa que sou, vou ter erros com eles, como os meus pais tiveram comigo, como os meus avós tiveram com os meus pais, e assim por diante. A gente tenta quebrar alguns ciclos, mudar alguns, arrumar algumas coisas, mas enquanto a gente arruma um lado, a gente quebra do outro e tá tudo bem, né? Só que a primeira coisa que a gente precisa é sempre cuidar da gente, para que a gente possa cuidá-los. Eu preciso estar bem, né? O que eu preciso mudar em mim? E aí isso demanda muito esforço, a gente evoluir, dói, né? E que a gente possa também evoluir com os nossos pequenos, né? A Adri, querida, maravilhosa, gente, essa Adriana que eu falei, ela é uma sexóloga fantástica aqui na nossa cidade, eu amo ela de paixão, uma ótima psicóloga. Obrigada, meu amor, vamos nos tomar um cafezinho de novo, né? E é isso aí, gente, uma ótima semana para todos nós, e que Deus nos proteja, nos dê força e principalmente nos dê permissão para olhar as nossas emoções com muito amor, acolher o que a gente sente e não fingir que tá tudo bem. Sorrir nem sempre significa estar bem. Eu publiquei aqui nos stories, eu até vou fazer um outro stories explicando para umas professoras, eu dei uma tarefa de casa para elas. E essa tarefa de casa era para que elas, eu até brinquei, vocês façam tarefa de casa, vocês me marquem depois para me contar se fizeram, né? Uma me marcou aqui bem bonitinha. E a tarefa de casa era para falar sobre o futuro, sobre o que eu espero da minha vida e sobre o que eu espero, inclusive, de quando eu não estiver mais aqui. A minha pergunta para você já conversou sobre isso com a sua família? Sobre algumas coisas do seu futuro quando você estiver velho? O que você gostaria que fizessem, que não fizesse? Quando você não estiver mais aqui, o que você quer que façam com suas coisas, o que você não quer? Enfim, são coisas que a gente precisa saber, conversar e bater, enfim, né? Debater e pensar. Mas antes até de falar para os outros, eu preciso olhar para dentro e pensar, né? No meu eu, enfim. Beijo, gente. Boa semana para todos nós.